Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo desta semana são sobre as atividades da semana 4 do PET número 3, sétimo ano. O tema das atividades são os efeitos de sentido. Durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem ser construídos por meio do duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor. Nesta semana, vamos analisar cada um deles. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor, de acordo com a intenção comunicativa, ou seja, quando o emissor vai falar ou escrever, ele tem uma intenção. E para produzir essa intenção desejada, ele pode utilizar um dos efeitos de sentido, como o duplo sentido, a ambiguidade, a ironia e o humor. Então, falaremos agora sobre o duplo sentido. O duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões que possuem diferentes interpretações. Aparece muitas vezes na publicidade. Além disso, piadas, que é outro gênero textual que pode aparecer o duplo sentido, anedotas e outros textos humorísticos também trabalham com o duplo sentido. Então veja um exemplo. Pedro tem coração grande. Então, nesta frase, há um duplo sentido. Quando se fala em coração, está querendo dizer o sentimento ou está querendo dizer o órgão do corpo? Então, um dos sentidos é justamente o órgão, sentido associado ao diagnóstico de doença de coração. Então, o coração órgão, coração grande, é uma doença que a pessoa tem. E o outro sentido é o sentido associado às qualidades de Pedro. Então, esta frase, Pedro tem um coração grande, possui os dois sentidos. Ambiguidade. A ambiguidade é um recurso que é utilizado na maioria das vezes sem que haja uma intenção. Então, pode ser um defeito de comunicação. Na frase de cima, poderia ser intencional, neste duplo sentido. Agora, já a ambiguidade é associada a um erro. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado, e por isso seu uso deve ser evitado. Veja no exemplo. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. Então aqui fica ambíguo. O livro é de quem? De quem é o livro? Perceba que pela colocação inadequada de palavras, não é possível determinar de quem é o livro esquecido na escola. O livro do irmão do João ou o livro de quem está ouvindo esta fala. Ironia. Outro efeito de sentido muito comum é a ironia, que consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito humorístico. Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. Então veja aqui que há uma ironia. Por quê? Porque ele entrou sem cumprimentar ninguém, então como ele pode ser educado? Então o emissor está falando o contrário do que pensa. Então aí nós temos uma ironia. Perceba que a ironia é construída pela relação de oposição entre o sentido de educação e não cumprimentar. Humor. Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que parecem cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor. Então aqui nós temos um exemplo de um texto humorístico em que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno. Então, a resposta inesperada vai construir o humor da anedota. Agora, vamos para as atividades. Número 1.
Considerando a oração em destaque, responda as questões que a ela se referem. Então, as crianças felizes correram para o parque. Então, a primeira pergunta é: explique a ambiguidade existente na frase acima. Então, a frase ela tem ambiguidade. Então, ocorreu esse problema na comunicação. Então, aqui nós podemos entender que as crianças são felizes. Então, é uma interpretação, é um entendimento. Ou as crianças ficaram felizes. Então, aqui tem os dois sentidos. Então, aqui ocorreu uma ambiguidade. Então, as crianças são felizes ou as crianças ficaram felizes porque souberam que correriam para o parque? Então, não sabemos. Então, a frase gerou uma ambiguidade. Reescreva a oração retirando a ambiguidade. Felizes, as crianças correram para o parque. Então, aqui, escrita desta maneira, eliminamos a ambiguidade. Questão 2. Em todas as orações existe a ambiguidade. Então, há uma afirmação aqui. Exceto, quer dizer, menos uma. Letra A. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Então, o garoto ele é sempre mal-humorado ou ele estava mal-humorado durante a prova? Então, nós temos aqui uma ambiguidade. Então, não é esta alternativa a ser marcada. Letra B. A professora avisou a filha que estava terminando as atividades. Então, quem estava terminando as atividades? A professora ou a filha? Então, também contém uma ambiguidade. Então, não é esta alternativa a ser marcada. Letra C. Atlético quebra a invencibilidade do Flamengo em casa. Então, quem estava jogando em casa? Atlético ou Flamengo? Então, a frase também contém uma ambiguidade. Então, não é esta a alternativa a ser marcada. Então, nos restou a letra D. Então, esta letra D não contém ambiguidade. O professor falou para os seus alunos que as observações deles quanto ao trabalho apresentado não deveriam ser revistas. Então, alternativa que não contém ambiguidade, letra D. Número 3. Leia a tirinha abaixo e identifique em qual quadrinho existe ironia, ou seja, falar ou escrever o contrário do que se pensa, e justificar. Então, nós temos aqui um personagem cantando a música Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? O outro personagem, hã? E no terceiro quadrinho, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. E o personagem fala, eu sou sinistro. Então, no último quadrinho é que aparece a ironia, quando o personagem fala, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Então, nesse último quadrinho, há a ironia, porque ele fala o contrário do que ele pensa. No último quadrinho, pois Elis Regina foi uma das melhores cantoras brasileiras e por isso não ficaria morrendo de inveja do personagem que está cantando. Então, há neste caso a ironia. Questão 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a primeira aparece com o nome dos efeitos de sentido e na outra coluna as orações a serem numeradas. Que tal falar mais alto para os vizinhos escutarem a nossa conversa? Então, aqui nós temos um caso de ironia, número 4. Então, está falando o contrário do que pensa, que provavelmente a pessoa já está gritando. Minha mãe tem um coração de ouro. Então, nós temos um duplo sentido, número 1. Então, a mãe tem um coração de ouro, um objeto, ou ela é uma pessoa bondosa. Então, duplo sentido. Maria viu o incêndio da casa ao lado. Então, Maria estava vendo o incêndio de uma casa ou ela estava olhando pela janela e vendo um incêndio. Então, nós temos uma ambiguidade, número 2. E, por último, sobrou o humor. A professora pergunta, quantos corações nós temos? O aluno, temos 2, professora. 2? Sim, o meu e o seu.
Então aqui nós temos um efeito de humor, que é o final inesperado. Então estas foram as atividades da semana 4. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau.